Graça e paz, igreja, amém? Amém. Interessante, ela nem sabe. Nessa mesma semana, eu acho que eu não prestei atenção direito no primeiro culto, no que ela falou. Eu falei assim, Senhor, eu falei de tribulação para o pessoal. Deus, quando permite tribulações e aflições na nossa vida, entendam que Ele está sempre nos fazendo lembrar que não é para a gente gostar muito daqui, é para a gente ter vontade de ir para o céu. Aquele pessoal que diz, poxa, eu gosto tanto da terra que eu não quero ir embora, tem algo errado. Dá saudade. Eu falei, oh Deus, eu estou cansado, eu queria ir para o céu também. Mas Deus respondeu para ela que é para a gente ficar, né? Então a gente vai ficar. A gente vai ficar. Irmãos, eu falando já há mais de um ano sobre confissões, porque às vezes a gente não sabe que erra, e hoje eu vou falar sobre um pecado de idolatria, mas que tem um tom no meio do domínio e coerção. É um controle idólatra que as pessoas têm um dos outros. Quando a gente vê aquele filme Clique de 2006 com Adam Sandler, ele expressa bem o tema desta pregação, porque é como se fosse uma autoidolatria. Aquele cara, ele queria o domínio, a coerção, um controle idólatra com os homens. E o personagem lá estava meio que sobrecarregado e queria que tudo acontecesse do jeito dele. Então, ele recebe um controle remoto universal para controlar a vida, ele dá poder para pausar ou acelerar todos os momentos da vida, cortar o que ele não quer, o que ele não gosta e modificar do jeito que ele queria. E ele passa a ter o controle da sua vida. Esse controle e domínio obsessivo aí, certo, sobre os outros, por vezes é um desejo de devoção idólatra, tá bom? Por parte dos outros, certo? Você quer da parte dos outros sobre si. A gente erra vez por outra nisso e a gente fica insatisfeito, descontente. Deus sabe que nós não somos perfeitos e Ele quer nos aperfeiçoar nisto. E tudo tem um propósito. Você pode pensar, não, eu quero aprender isso para o meu bem-estar e o bem-estar dos outros à minha volta. Não, não é isso. Deus quer muito mais e muito além disso. Quando você olha lá o propósito que Deus quer conosco, está lá em Tito 3:1, que vai dizer justamente o seguinte: estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Então Deus quer que vocês estejam preparados e prontos para fazer aquilo que é bom. E bom não é o que você quer, bom é o que Deus quer para você. E Ele quer preparar. E por isso Ele deu a palavra, e por isso Ele dá a instrução, por isso Ele dá conhecimento, por isso Ele nos ensina conforme a palavra de Deus. Então, quando a gente vê mais ou menos essa questão do domínio, coerção e controle idólatra dos homens, eu vou apresentar algumas formas como as pessoas usam para manipular umas outras nessa questão, nesse desejo de controle idólatra sobre os outros. O que significa isso? Isso indica um desejo aí excessivo, e eu vou dizer quase obsessivo, tá bom? De dominar e manipular as ações e reações e pensamentos e emoções de outras pessoas. Eu não sei, de repente você já assistiu esse culto na internet, que o pessoal, enquanto o pessoal vai trocando de roupa para o culto das 11, vai assistindo, né? Quis Deus que você ouvisse novamente a palavra. Paulo falou assim, eu já disse uma vez, novamente eu repito. Então, guarde o que Deus tem para você nessa manhã. E essa pessoa, ela sente o desejo realmente ali de que os outros considerem, e às vezes considera os outros como uma extensão de si para ser feliz. E aí entende que as pessoas existem, que as circunstâncias existem e que tudo à sua volta deve atender às suas necessidades e desejos. Isto requerendo, isto impondo uma devoção idólatra aos seus anseios. Quando pessoas não têm Deus, ou às vezes não entendem Deus, ou como Deus quer trabalhar, agem muitas das vezes com base em seus desejos, e isso é bem diferente de Filipenses 2:13, muito diferente, porque usurpa o lugar de Deus, e ao invés de querer algo que Deus produza na vida das pessoas, ela quer produzir nos outros algo que cabe exclusivamente a Deus. E essas coisas surgem com muita naturalidade. Essas pessoas endeusam-se sobre os outros.
buscando adoração, buscando uma idolatria, um capricho alheio. E pessoas assim não apenas desejam dos outros, tá bom? Ou das circunstâncias que atendam às suas vontades, não apenas desejam, mas exigem realmente que isso aconteça. Então, Filipenses 2,13 diz que Deus é que tem que produzir, mas muitas das vezes essas pessoas endeusificando, quer produzir aonde? No outro. Eu vou produzir isto nele. São manipuladores com exigências idólatras para si. E eu já deixo um alerta aqui, tá? Quando essas pessoas não são atendidas, agem com maldade, agem com desrespeito, agem aí, alguns explodem em ira realmente, por não terem as suas vontades atendidas, os seus desejos realizados, ou até mesmo a sua opinião simplesmente considerada. Nem me ouviram. Andam por aí, decepcionadas, frustradas, irritadas e magoadas, sempre, sempre e sempre. Segundo os seus desejos, fazem uso da manipulação, como se fosse em Tiago 1,14. E aí o desejo da pessoa o controla, o desejo da pessoa o arrasta, o desejo da pessoa o seduz, e ele não diz não para esses impulsos, ele não diz não, ele não nega, mas ele admite e nem admite que os outros venham negar esses impulsos dele. Não, eu estou querendo, você tem que respeitar o que eu quero. E impõe sobre os outros. E justamente nessa ânsia, nessa vontade, ou vamos dizer assim biblicamente, na concupiscência idólatra, arrasa o ambiente, oprime as pessoas ali que estão à volta, controle realmente. E esse desejo ele é tão ávido que o seu dono muitas das vezes está disposto até mesmo pecar e fazer qualquer coisa para que aquilo seja realizado. Ele se empenha naquilo. É bem diferente da oração de Jesus ao Pai, ali orando do Pai Nosso, de Mateus 6,10. Essa pessoa está sempre querendo que o seu reino particular, a sua vontade pessoal, seja sempre atendida e restabelecida na terra, na casa, no trabalho, onde quer que for. Esse manipulador idólatra aí busca frequentemente por atalhos e caminhos envezados para que os seus objetivos ocorram. Isso não é incomum. Isso não é raro. O desrespeito surge justamente quando seus desejos excessivos não são atendidos. Quando aquilo não é respondido. E manifesta muitas das vezes com desrespeito à ordem, com desrespeito à estrutura organizacional, e tudo isso são evidências de pecado. Diferente de um deslize ou outro que eu e você, por vezes, venhamos a cometer nessa área aí, isso é uma pessoa que é marcada por esse tipo de atitude. É a marca evidente dele. Aquele desejo exige uma devoção idólatra aos seus sentimentos, às suas vontades, está sempre ali tentando controlar os outros ou controlar a situação. E tal exigência pressiona o ambiente, pressiona os outros a terem reações, a terem ali comportamentos que atendam aos seus anseios, pois o que importa para ele tão somente é a realização do seu desejo atendido e concluído. Eu quero, então faça-se. O comportamento revela aí uma clara busca de adoração e idolatria alheia. Está buscando isso. E eu vou dar para vocês 4 formas que eu resolvi aqui pôr de forma didática, como essa idolatria manipulativa trabalha nas nossas vidas. Tem 4 formas. Isso é uma operação para que tudo, todos e todas as circunstâncias atendam de forma idolátrica ao trono da vontade da pessoa. É um capricho. Hoje ficaremos aí com 4 formas, de repente eu vejo mais aí com vocês. Estão vendo aí? A primeira forma é o quê? Cíclica, usa a manipulação do porquê, usam esses manipuladores da manipulação da culpa e usa a manipulação meio que pedinte. Eu vou explicar melhor para vocês o que eu quis dizer com cada uma delas. A manipulação cíclica é uma semeadura, tá bom? Então, há uma expectativa idólatra da pessoa e isso dá força a ela, isso anima e isso dá movimento a esse ídolo. Essa pessoa está sempre semeando ali os seus desejos particulares, mas não de uma forma altruísta, para colher o que ela quer.
Parece altruísta, mas não é. Muito bonito por fora, mas não é. Eu me recordo uma vez de um jovem no trabalho, ele falou assim: rapaz, eu vou ser milionário. Eu falei: é? Por quê? Eu estou doando cada vez mais, e eu sei que quem doa fica rico. Entende isso? Se ele não falasse nada, você vê aquele cara doando, muito bonitinho, é ou não é? É isso aí. Então, ao tentar colher dos outros uma devoção idólatra, e a coisa dando certo, ocorre verdadeiramente uma idolatria cíclica. Isto é, adorar os homens, tá bom? Para colher a adoração dos homens para si. Então eu te adoro que você me adora. Olha só o ciclo, doido. Você me adora que eu te adoro, e a coisa não para. Essa idolatria cíclica é quando estamos semeando atitudes e expectativas de devoção idolátricas realmente, para recebê-las na mesma intensidade, recebê-las na mesma dedicação, na mesma devoção. E aí o que é feito aos homens, que parece muito bonito e legal, já não é feito como para ao Senhor, mas é feito como uma colheita para si. Algo completamente contrário ao que é proposto em Colossenses 3,17. Vocês estão vendo aí que eu nem estou lendo o versículo, né? É tanta coisa para falar, fiquem ligados aí, tomem nota. Talvez aí a sua dedicação idolátrica ao cônjuge, parentes, filhos e etc., não seja aí uma expressão de amor, mas de controle. Parece amor, mas é controle. Alguns usam isolado e erradamente aí alguns versos bíblicos para a realização das suas vontades. E eu vou dar exemplo de um versículo, Mateus 7,12. E distorce. Então, o exagero no controle com a aparência da piedade tem propósitos aí egocêntricos de cobrança na questão, com juros, com multa, com cobrança futura, destituído de graça, destituído de misericórdia, completamente sem amor. Olha, é mais ou menos assim, tá vendo? Eu faço, por que você não faz? 1 Pedro 4,8 já diz o como a gente deve agir, que fala assim: sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de amor sincero e perdão. Amor sincero e perdão. Não contemplando aí, muitas das vezes, o interior do coração, como eu e você não podemos ver, e simplesmente observando os fatos, o que os nossos olhos podem ver ali, a gente até observa sementes de boas ações. Que bonitinho, que amor, que legal, que doce. Mas são sementes que foram lançadas com intenções malignas, semeando para controlar. Qual será o resultado disso? Fracasso, irmãos. Quando você vai para Jó 4,8, vai dizer: quem cultiva o mal, semeia a maldade, isso também colherá. Não vai dar certo. Querendo controle. Daí a vida da pessoa está dando meio que errado, a coisa não anda, não raro resultando aí numa colheita cada vez maior de ingratidão, porque as pessoas não respondem a ela, geram afastamentos. Qual será a reação dessa pessoa depois de um investimento colossal nesse tipo de semeadura, fazendo tudo o que o seu cônjuge deseja, o que os seus pais querem, o que os seus filhos querem, o que os seus sogros querem, e eu sei lá mais quem? A resposta, justamente, ela não vem, ela não ocorre, porque foi semeado em maldade. Vai ser, e quando acontece aquela safra da semeadura, você caprichou naquilo, mas não atinge a produção esperada, no tempo esperado, abaixo justamente da sua expectativa. Então como é que você fica, como é que você reage àquela questão? Talvez aí pense que a sua vida é só rejeição, invisibilidade, desvalorização, e talvez reflita consigo: cadê? Onde é que foi? Depois de tanto empenho, tanto sacrifício, cadê a resposta? Por que não tem resposta? E eu já digo, como disse no primeiro culto, usei a palavra de propósito, sacrifício. Guardem essa palavra aí com vocês, para conclusão. Então, quando você olha Mateus 7,12,
Mateus 7,12, ele amarra a ética. Mateus 7,12 amarra o caráter, amarra a moralidade, amarra a negação própria. Não é um estímulo do que você deve esperar ou cobrar dos outros para si. Antes, chama a atenção para a nossa trave nos olhos diante das suas soberbas exigências, induzindo nós assim à humildade, induz a gente à graça, induz a gente ao perdão da coisa. E aí o uso indiscriminado desse verso, de uma forma isolada e fora do seu propósito, vai acentuando a expectativa nos corações, é uma expectativa idolátrica de dominar a questão. E dessa forma dá apoio ao egocentrismo, intensifica e a expectativa correspondida ali para si. Uau, cadê eu fiz? Ué, você é Deus? É para você? Isso usurpa aí o lugar de Deus, e você começa a cobrar algo que deveria ser devotado ao Senhor, e você está pedindo para si. Qual será o fruto disso? E aí a gente vai para Gálatas 6,7 e eu digo para você, você de fato vai colher, mas não é o que você quer, nem o que você espera. Dentro das expectativas idólatras, na esperança aí de receber o mesmo capricho idólatra, o controlador diz para si, eu vou dizer saúde, porque toda vez que eu espirrar, alguém vai falar saúde para mim também. Eu já fui cobrado uma vez por isso. Eu não entendi bem a lógica desse meu amigo. Ele falou, Getúlio, você é mineiro, quando alguém espirra tem que falar, Deus te abençoe. Eu falei, o quê? Você não fala nada, cara. Eu sempre falo para você, eu falei, eu sinto muito, eu não sabia. Para mim era só saúde, olhe lá. Eu farei um carinho para você fazer o quê? Carinho. Ou dando o que quero, certo? Eu vou receber ali o que desejo. Mas e quando você dá e não recebe? Qual a sua reação? Qual o resultado natural? Meus irmãos, só pode acontecer afastamento, rejeição, rancor, atrito, insatisfação, descontentamento. E aí esse controlador ainda diz assim, olha, eu me afastei por isso, você não semeou em mim o dia inteiro e depois quer falar essas coisas? Sabe, você só fez isso comigo o dia inteiro, você tem que plantar em mim para colher. É um pensamento carnal e completamente diferente do que a Bíblia diz. 1 Coríntios 13,5 já vai falar que o amor não procura os seus, o interesse que importa é o do Senhor, irmãos, não o seu nem o meu, é o do Senhor. Se você der às pessoas aquilo que as faz se sentirem ali satisfeitas, na expectativa talvez de que, não, assim tenderão a me retribuir, fica caracterizado uma devoção idólatra para si, no seu coração, e não para Deus. Entenda, se você não der aí o que o outro espera, você talvez não tenha pecado, não pecou necessariamente, nem sempre é assim. Não está efetivamente pecando ao não atender a expectativa dessa pessoa controladora, desse manipulador. Um exemplo, vamos supor que você tem uma grande expectativa sobre uma data especial, sobre um dia especial, um momento especial que você quer, e aí não ocorre, você não foi atendido. Se logo você deduz que o seu dia será horrível por conta daquilo, porque a realização do seu contentamento não aconteceu, para aquela espera tão especial que você programou na sua mente, aquilo não ocorreu, você fica mal. Então erradamente talvez você já deduza na sua cabeça, como as pessoas não atenderam, como as coisas não aconteceram do jeito que eu quero, erraram e falharam comigo mais uma vez. Onde biblicamente tal falha é caracterizada aí como pecado? Onde é que está escrito isso? Onde isso é tipificado como um erro? Quando a gente olha 1 Coríntios 13, de 4 a 7,
Onde que aquilo falhou no gesto de amor entre os relacionamentos? Ou você ou o outro. Onde está o erro? Aliás, se você errar aí, feio, no cálice da expectativa idólatra, tá, irmãos? Do outro, e eu falo cálice porque eu já vi isso ensinado em alguns livros cristãos, o cálice do contentamento tem que estar satisfeito. O meu cálice do amor você tem que encher. Eu vi isso no livro Decidindo Amar, eu vi isso no livro As 5 Linguagens do Amor, e se você pensa assim, muito provavelmente vai acontecer desentendimentos, tempestades, bicos, raivas, gelo, ressentimento, autopiedade vai acontecer. Tadinho do meu cálice, você nem encheu. E você quer que eu dê sem encher? Você certamente será destratado aí por não atender às expectativas desse ser autoendeusado quando não encher o cálice dele. Na verdade, eu digo que quando você não encher esse cálice, é até um favor que você está fazendo para essa pessoa, porque talvez você está apontando um erro ali para ele, como diz em 1 Coríntios 11:19. Aquela divergência vai gerar, olha, quem sabe a pessoa aprenda, talvez ela reconheça o próprio pecado, mas eu já alerto, não há garantia de que vai acontecer alguma coisa. Talvez sim, talvez não. Então, como é que você resolve a questão? A necessidade de sermos valorizados aí, e de ser objeto de culto ou devoção, apreciação de alguém, veneração, reconhecimento, torna-se mais evidente quando nos dedicamos ali intensamente nos seus diversos relacionamentos, sejam pais, filhos, irmãos, cônjuges, parentes, e aí não recebemos em troca, tá bom? O mesmo nível de dedicação que você semeou. Não recebe em troca a mesma consideração que você tanto ofereceu a vida inteira. Aí isso vai manifestar se você é um manipulador idólatra ou altruísta. Como você é? Para combater essa manipulação, você tem que simplesmente considerar a palavra de Deus na questão como fundamento das suas reações, fundamento dos seus desejos, e a palavra de Deus é que deve ser o norte dos seus pensamentos. Espera aí, o que Deus tem a ver com o que eu quero? O que Deus tem a ver com essa expectativa do outro sobre mim? Sempre tem que pesar a palavra de Deus, não os seus sentimentos. Tem uma outra manipulação, que eu vou entrar agora, é a manipulação do porquê, tá bom? É uma forma muito comum de controle, muito. Surge com aquela expressão, mas por quê? E aí não é um porquê de interesse genuíno, de interesse gracioso, sabe? Misericordioso, de tentar desvendar, de tentar ali saber como algo foi feito, com o objetivo de compreender mais, ou até mesmo afastar más compreensões que estejam na mente da pessoa. Mas por que você fez isso? Não. Esse porquê é feito com aquela motivação de deixar a pessoa em xeque. Eu vou perguntar o porquê. Quer ver que ele não vai ter resposta? Declarar talvez a sua autoridade sobre a situação, revelar e mostrar a intransigência do outro em relação a você. Você vê isso em Lucas 2, 46 a 48, quando Jesus ali fica no templo e os pais, e continua lá, e os pais se afastam do templo e vão embora, e aí você vê a mãe de Jesus falando, filho, por que você nos fez isto? Quando você atenta para este questionamento, e você observa isso em Lucas, filho, por que você nos fez isto? Você percebe uma manipulação idolátrica. Mas como é que você chegou a essa conclusão? O porquê aí, com o nos fez. Não é o porquê fez isso, já que Deus disse aquilo. A base, a referência, foi eles. A preocupação deles. Admite aqui que, aí você vê a resposta de Jesus, ele já admite que isso não foi uma transgressão ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31, vai dizer que vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus, mas se as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções só têm como referência o eu mesmo, e aí tomado desse porquê, ele fica referente ao desejo pessoal seu e não ao que Deus quer na questão.
Mas por que você fez isso se Deus espera aquilo? Ah, você nos magoou, você nos deixou tão ansiosos, você me. E o Senhor? Façam tudo para a glória de quem, irmãos? A Deus. Então o porquê do domínio obsessivo aqui, da realização das suas vontades, produz ira, produz rancores, e por desconsiderar ali o temor do Senhor como a referência do questionamento, da questão, ele é pecaminoso, ele é idolátrico, e isso é um alerta a quaisquer admoestações que eu e você venhamos fazer aí, que não levem em conta ou desconsideram o temor a Deus. Quando vamos para Efésios 4, ali 6,4, já vai dizer: pais, não irritem os seus filhos. Aí você pensa, mas como? E ele dá a referência: crie conforme a sua instrução, a sua vontade, o seu desejo, do jeito que você quer. É isso que está escrito aí? Então qualquer instrução, irmãos, que vocês derem, pais, filhos, irmãos, qualquer um no seu trabalho, na igreja, nos relacionamentos, é segundo a instrução e o conselho do... Não, isso aqui eu só faço para os meus filhos. Não, é para todo mundo. A começar com os filhos. Então esse porquê é de alguém que administra toda a sua vida segundo os seus desejos, e não segundo os desejos e a vontade do Senhor. Quando vamos para Colossenses 3,17, já vai dizer: olha, tudo o que fizerem, seja em palavra, e eu acrescento o seu porquê também, tá? Façam em nome do Senhor Jesus. O porquê não piedoso é uma expressão de domínio obsessivo sobre os outros, controlador, manipulador. Quando vamos para Lucas 6, versículos de 1 a 2, aí você vai ver os discípulos de Jesus sendo questionados ali, e falar: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Isso é um porquê de repreensão. Esse porquê farisaico aqui tem um objetivo de desconcertar a pessoa em público. Tem um objetivo aqui de deixar a pessoa sem saída, deixar a pessoa sem resposta, fazê-lo sentir culpado ali, desacreditá-la de todo mundo. Percebe-se aí uma falta de graça nesse porquê, uma falta de misericórdia, uma falta de amor no próprio questionamento do porquê. E aí você tem que se livrar desse domínio obsessivo do porquê. Talvez você seja vítima desse porquê. Talvez você está usando esse porquê de uma forma inadequada na sua vida. E conforme Jesus, a resposta de Jesus, olha, a referência deve estar sempre em Deus e na sua palavra. Quando você olha para Lucas 3 a 6, Jesus já falou: olha, vocês nunca leram? Está na palavra, a base é a palavra, é o que está escrito. E ele diz: olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sou eu, é o Senhor, é a referência. Nós é que determinamos. É o Deus Trino que marca a coisa. É o Deus Trino que é a evidência, o centro, a razão, o motivo, o porquê. E aí, entrando na terceira manipulação, é a manipulação da culpa. Esse é terrível. A culpa é um dos meios mais utilizados pelos manipuladores. Sempre. Por aqueles que gostam de exercer algum domínio obsessivo sobre os outros, esse domínio idolátrico aí das suas vontades. E aí está sempre com condicionantes que permeiam as palavras e as abordagens dessas pessoas. Olha, se você não fizer, vão pensar o que de você? Ou quem sabe ainda, a pessoa, quando faz a proposta para te dominar, ela quer fazer você parecer egoísta, sem amor, por não corresponder aos seus anseios particulares idolátricos. Em uma situação, talvez o manipulador aí da culpa pode dizer: é o seguinte, eu já programei a sua presença, tá bom? Nessa data especial, você vai estar presente, tá bom? É o dia X lá. E certamente você não vai dizer não, claro, né? Isso não acontece, isso aí é raro. E ainda coloca-se outra condicionante: caso contrário, pontinho, 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 talvez alguns ficariam, pontinho, pontinho, tristes. Raro, mas acontece muito.
Um exemplo bíblico disso, Getúlio? Tem. Gênesis 31, de 25 a 30. É quando Labão diz a Jacó que ele o enganou por levar a família lá dele e o seu rebanho embora no acampamento sem o conhecimento dele. E o cara tenta manipular. Ele queria que Jacó se sentisse culpado por haver o quê? Partido. Rapaz, como você fez isso? Embora fosse o próprio Labão aí que enganava, ludibriava Jacó sistematicamente. E aí esse Labão o acusa, certo? Acusa Jacó do que ele mesmo era e do que ele mesmo fazia. Além do Labão, a gente tem outro exemplo. A gente vê Marta, que tentou esse tipo de manipulação ali usando Jesus, a sua irmã. A situação está em Lucas 10, 38, quando você olha lá. Então imagine você no lugar de Marta, tá bom? E aí você e outra pessoa estão em casa, só os dois, tranquilinho, só dois em casa. Bacana, tudo arrumadinho. De repente a portaria avisa, a campainha toca ali, né? E sem esperar, aparece de surpresa pelo menos 13 pessoas. Eu já escutei um tsh. É a garrafinha de gás aberta, né? Quem sabe? Amigos, sogros, amigos dos filhos, amigos do marido, quem sabe? Pais, sei lá quem são. No meio deles talvez tenha uma pessoa diferente, como Judas. Acontece. Como é que você recebe? Como é que você fica? E se nem te avisou? Aí você chega para o seu filho, como você traz? Não convidei, então como você deixa, né? É marido, é filho, é quem for. Era só você e essa pessoa em casa. Estava tudo bem, almoço para 2, louça para 2. Tudo arrumadinho. Era apenas comer, arrumar e descansar. Depois do culto, nada melhor que isso, né? Aí chega 13 pessoas, vamos para sua casa agora. Misericórdia, né? Era só para descansar. Agora, tudo fugindo à programação, tudo fugindo à vontade, você vai ter que arrumar a casa e preparar a hospitalidade para aquele pessoal. E aí, na sua cabeça, ao mesmo tempo que você abre a porta e olha assim, sejam bem-vindos, e na cabeça da mulher ou de quem está lá, caramba, eu acho que eu vou ter que arrumar colchão. Entrem! Isso, meu irmão, pode ajudar ou não, certo? Você já deduz que, sei lá, eu estou aqui, mas eu estou com uma pessoa do meu lado, vai me ajudar, é ou não é? Não estou sozinho. Você deduz que aquela pessoa que está com você ali, não sei se é o seu filho, se é o seu cônjuge, a sua irmã, quem sabe ali, pode ser um amigo, parente, certamente irá ajudá-lo. Afinal, são quantas pessoas, não de repente? 13 ali, né? E aí você fica lá trabalhando, fazendo as coisas, só na esperança, porque tem um trabalho gigante por acontecer, são muitas pessoas, são muitos afazeres. Quem sabe você já na cozinha, ali na correria das suas coisas, olha para um lado, olha para o outro, tá certo? Aí você, como um crentão que já pensa no versículo, Eclesiastes 4:2, cordão de 3 dobras, é Jesus e aquela pessoa comigo, vai dar certo. Vai ser justamente aquele amigo na causa. Então, você olha para o lado, e onde está o terceiro cordão? O amigo da causa? O folgado, onde está o folgado? Está lá, sentado no chão, conversando com o pessoal no sofá, rindo. Mas você gostaria de estar lá rindo, mas não pode, porque você está o quê? Trabalhando. Sozinho na questão. Passado mais um tempo, você sabe que a casa tinha que ser varrida e não varreu, porque você está lá trabalhando e você sozinho dá conta? Não. E aí vem aquela mansidão interior. E você continua no controle. Talvez o outro que está lá na casa, que está sendo anfitrião, já deveria ter se tocado que tinha que fazer alguma coisa, porque tem muita coisa para fazer. No seu pensamento, mas que insensibilidade, nem se toca. E pensa, poxa, fulano está tão tranquilo, fazendo sala, sendo anfitrião, comendo, rindo lá com todo mundo, e eu sou escravo mesmo.
Eu sou empregado. Eu sou empregada. Eu sou um injustiçado. Ninguém olha para mim. E aí, talvez do seu ponto de vista, você até julga que aquela outra pessoa é uma ingrata, sem amor, egoísta, porque não está te ajudando. E em seu julgamento, você pensa completamente, o errado aqui não sou eu, porque eu estou fazendo a minha parte. É o outro lá que está tranquilo, está de boa, para ele é fácil, que está rindo, pois não está comigo. E você ainda fala, Senhor, o Senhor está vendo essa situação, é ou não é? Orando lá no coração. Pega ele, Senhor. Por fim, o que mais lhe espanta ali é como a pessoa não percebe diante de tanto trabalho. É óbvio, mas como assim você não vê? Será que você vai ter que falar publicamente? Vai ter que tomar uma atitude na frente de todos para que a pessoa perceba, porque assim não dá? Quem sabe aí a pessoa sinta um mínimo de culpa e se toque do que está havendo, que você já enxergou e ela não percebeu? Aí você observa em Lucas 10:40, você vê que Marta estava assim, super atarefada, com um monte de coisa para fazer. Entendem o contexto de Marta? Deu até dó de Marta, não deu? Vocês entendem Marta agora? Eu sou Marta, né? No trabalho, onde for. Talvez você já tenha até pedido, e quem sabe Marta já tinha até pedido para a irmãzinha dela, e a irmãzinha não atendeu. Então, falando a Jesus, ela meio que dá uma indireta para sua irmã, e então diz, olha Marta, você não está percebendo o que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando, tem muita coisa, Jesus está aqui e você ainda está sentado. A ideia é mais ou menos, Marta, vem cá, fica comigo, não me deixa sozinha, né? Maria, vem cá. E aí, olha, você está vendo todo mundo aqui e eu tenho um monte de coisa para fazer. Você sabe talvez que eu não gosto de ficar sozinho, eu quero ir também, eu quero rir, eu quero participar da conversa, tem muita gente para receber. Olha, tem 13 pessoas, lembra lá? Lucas 10:38, chegou um monte de gente de repente. Eles estão esperando. Será que você não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinho? Só um pouquinho, vem cá me ajudar. E isso é o quê? Tentando lá. Será que pesa a culpa no coração dela para que ela se toque do que está acontecendo? E irmãos, eu vou dizer para vocês, não há problema algum com esses desejos. Mas a questão é que quando esses desejos tornam-se ídolos e crescem ali no seu interior, quando são demasiados por sua intensidade, você já vai reconhecer a intensidade deles no seu coração pelo efeito produzido no seu emocional, nas suas palavras, nas suas ações. Nas palavras de Marta, vemos claramente uma frustração completamente pecaminosa pela sua intensidade, um desejo de devoção idolátrica. E aí ela não propõe opções, a atitude dela e a ordem dela é o seguinte: mova-se, cumpra-se, realize isso. Não é uma proposta, é uma ordenança. E note que depois, se você olhar o texto, Jesus nem considera isso para ela. Falou, olha, se tem uma pessoa errada aqui é você. E aí no texto, o ocorrido foi com a irmã de Marta, porém aplicando aqui, você vê que cabe a nossa realidade até os dias de hoje, em tudo isso. Poderiam ser os seus pais, poderiam ser, sei lá, que você entende que os seus pais é muito dominante na sua vida, poderiam ser o seu cônjuge, que você julga, sei lá, é muito folgado, não faz nada. Quem sabe um irmão que você percebe, mas que nem se dá conta do que tem que ser feito. Quem sabe filhos que ainda estão completamente dominados pelo seu egocentrismo, ou qualquer outro, eu não sei. E aí, coloque-se no lugar de Marta. Pense. Não seria talvez a sua e a minha reação diante de tudo isso? Será que a gente não dá para compreender um pouquinho mais o quanto somos parecidos com Marta?
Tiago 5,17 diz que Elias era como nós, mas eu vejo aqui no texto que a gente é meio que parecido como Marta também. E aí Marta ficou completamente frustrada, ficou completamente chateada, porque ela acabou fazendo tudo sozinha. Irmãos, somos assim. Qual a solução? Se você é como Marta, arrependa-se. Arrependa-se. Se você é uma vítima de Marta, não aceite acusações fora da palavra de Deus, fora dos padrões bíblicos. E certifique-se de nunca se sentir culpado, a não ser por razões bíblicas. Porque senão você vai ser manipulado. Eu sei que você ficou chateado, mas eu não tenho nem que lhe pedir perdão, porque perdão, irmão, virou moda pedir perdão pelo que não é pecado. Perdão é uma palavra relacionada a pecado. Você ficou extremamente chateado, que pena. Mas você não vai me pedir perdão? Não, eu não pequei. O perdão tem referência a Deus, não a você. Entende isso? E o manipulador, não, enquanto você não me pedir perdão, eu não vou deixar o sol se pôr, não, nascer sobre a nossa ira, né? Porque se põe várias vezes. Outra forma de manipulação aqui é a manipulação pedinte. Essa é a última aí, que é o desejo de domínio, e aí apresenta-se por vezes com a pessoa implorando, repetindo por várias vezes aí na tentativa de levar você ao esgotamento do desejo. Sabe, surge mais ou menos assim: ah, vai, por favor, eu nunca pedi nada, só uma vez. Tão carinhoso, né? Tão doce, tão meigo. Outra forma, como exemplo, é quando a pessoa não se sente bem, sabe, meio cansado e desgastado, e aí ela, na sua forma pedinte, vai lá: olha, eu mereço um descanso, sabe? Ou qualquer outra coisa. E aí, quando fala isso, exige dos outros uma aceitação incondicional. Vai que você não considera, para você ver o que acontece. Meu irmão, é o Hulk e a Hulka dentro de casa. Ou então um pedido carinhoso por parte dos filhos: papai, mamãe do coração. Ou dos pais com os filhos: filhinho, sogrinho, irmãozinho. Aí continua, aí as razões são várias. Você sabe que eu dou duro, não sabe? E aí, eu estou precisando só de uma folguinha, um descansozinho. Não é tanto, tá bom? Você está vendo que não é tanto. E vai ficar tudo bem. Então, aceita, tá? E aí, meus irmãos, é cada coisa que você vê, não tem opção. É só um despacho. Tó. E você vê isso em Gênesis 39, de 6 a 12. Um exemplo bíblico disso é quando a esposa de Potifar tentou dia após dia seduzir José, sem respeitar aí as várias negativas dele. E como ilustração, isso pode ocorrer por meio de clamores tais assim como: ah, mas eu quero. Ou o seguinte: olha, eu já mandei várias mensagens e aí você não respondeu. Eu já liguei e você não atendeu. Eu já curti e você não respondeu de volta. Ou ainda: olha, eu estou dando vários sinais, será que você não percebe? Vai, atende, eu já fiz isso, enviei no aplicativo várias coisas que quero e você finge que nem vê. É o pedinte, sabe? Pedindo. E aí pessoas com desejos idolátricos de manipulação pedem, suplicam e dizem: olha, compra, vamos, venha, prove só um pouco, por mim, vai. A questão: será que eu não mereço? E tantas outras formas, pensem aí.
Jesus, em certo momento, quando deu pão à multidão, foi maravilhoso, todo mundo gostou daquilo. E talvez o pão hoje, no seu caso e no meu, seja justamente a cesta básica, seja a conta de luz, seja a carne, seja o churrasco, seja a viagem, seja o seu desejo X, Y ou Z, sei lá. E aí em João 2, de 23 a 24, está lá, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos, uau, e que ele estava realizando, e creram no nome dele, mas Jesus não se confiava, o quê? A eles, pois conhecia Jesus sabia, eu sei que esse pessoal quer. O povo tinha ali os seus desejos idolátricos de manipulação em relação a Jesus, meio que, ei, estamos esperando, nos dê, cadê? Você não disse que nos ama? Vai, se você me ama ou nos ama, daria X, daria Y, para minha satisfação, eu ficaria feliz, eu ia gostar. Vai. E aí João 6,26, Jesus responde, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos, tudo para a minha satisfação. Então vai, faz, quando faz 10, quando não faz, gelinho, não curti, não quero mais. Isso é o cálice da expectativa idolátrica, sabe, irmãos? É o cálice da satisfação, do contentamento a ser preenchido por homens e não por Deus. É o pão que quero, é o milagre que desejo, é o interesse segundo a minha vontade, é o interesse segundo o meu tempo, do jeito que eu quero. E no instante que Jesus não lhes correspondeu às expectativas, não atendendo ali os desejos deles e sendo um pouco mais duro e disse não, aí a coisa ficou ruim. Aí o tal do mimimi aconteceu. E aí começou, a gente não quer mais brincar, estou chateado, estou triste. Em João 6, de 60, e no versículo 66 já diz, ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura o quê? Essa palavra? Quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de, não quero mais brincar, não tem graça. Então, quando falamos a verdade ou não nos curvamos aos projetos pessoais idólatras, como aqueles discípulos que não foram atendidos em suas aspirações, os pedintes manipuladores, eles se afastarão compreendendo erradamente o seu justo distanciamento. Não, poxa, foi chato demais. Seja isso nos seus contextos amorosos, seja isso nos seus contextos familiares, de amizade ou até mesmo de trabalho. Então, quando Jesus ou quaisquer outros não realizam os seus desejos, o melhor e os fardos ali das suas expectativas, essas pessoas manipuladoras, elas protestam e dizem, dura essa palavra. Talvez hoje diriam, atualizando para a língua de hoje, a Bíblia seria escrita assim, uau, que pessoa tóxica. Quem aguenta? Eu peço, mas não faz nada. E aí protestam, como diz o versículo, quem consegue ouvi-la? Isso quer dizer, olha, não é hora de falar nisso, eu não posso suportar essa verdade. Você não pode dizer isso para mim. E os relacionamentos, infelizmente, quando isso acontece, eles são rompidos ali unilateralmente, como aconteceu no caso de Jesus. E Romanos 12, 18 já diz isso. E essas pessoas responsabilizam injustamente aqueles que não atenderam. Todos que não atenderam os seus pedidos, as suas necessidades e os seus mimimis particulares. E eu sinto muito. Vai ser rompido o relacionamento. E como aqueles discípulos que deixaram de seguir, esses de fato, eu digo para vocês, nos deixam mesmo. Hoje seria bloqueando aí no aplicativo, talvez pessoalmente com um silêncio punitivo, não falo com você, senta no seu canto do sofá que eu sento no meu. Sarcasmo, talvez
passando distante, eu quero distância, vou desviar. Ou quem sabe, não cumprimento mais, aquele não. Quem sabe uma falta de escuta ativa, não quero nem prestar atenção no que você fala. E tantas outras aí. Como é que você resolve essa questão? Então, muitos de nós agimos aí como esses discípulos em relação a Jesus e fazemos com os outros como os discípulos fizeram com Jesus. A gente abandona relacionamentos por compreensões particulares, sem consideração alguma o que a palavra de Deus diz sobre a questão. É só o que eu quero, a minha vontade. Então, considere a palavra de Deus aí como o Senhor no seu coração antes de agir e antes de reagir. E eu digo, seja e deixe a palavra de Deus agir no seu coração. Viva a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus encarnar na sua vida e você não vai ser dominado por essa questão. A questão é, eu sei o que eu quero, mas o que importa é o que Deus quer. E aí? O Senhor sabe, o Senhor sabe. Concluindo, irmãos, vimos aí que essa idolatria manipulativa que a pessoa exige dos outros tem 4 formas aí que vocês viram. Essa cíclica, essa do porquê, essa da culpa e essa forma meio que pedinte da vida. Quando você olha para João aí, 3 João 1, de 5 a 8, João aí tinha um entendimento completamente contrário ao de Diótrefes a respeito da hospitalidade de irmãos em suas casas. E quando você olha Diótrefes tomado ali pelo seu desejo de controle, de manipulação, ele não queria nem receber, irmãos, o doce João. Depois vocês leem a biografia de João. Meu pai, João é aquele vovozinho, ursinho, fofinho, gostosinho, sabe? Paciente, sempre caridoso, cheio de misericórdia. Ele não queria nem receber João. Por quê? Porque o simples fato de João discordar dele, ele se sentia ameaçado por João. Esse é um risco que todos nós aí corremos, domínio e coerção, um controle idólatra com os homens, que é justamente o amor ao poder, um amor ao controle. E aí você olha em 3 João, vai dizer Diótrefes que gosta muito de ser o primeiro, ou seja, do jeito que as coisas querem, gosta das coisas do jeito dele, da nossa vontade dele feita ali, entre eles não nos recebe. E aí diz, recusa receber os irmãos e impede, ou seja, ele não quer e fala, você também não, eu já disse, você também não. Ele decide pelos outros que estão em volta. Se eu não quero, vocês também não. Então, como gostamos muito que as nossas vontades, que os nossos anseios sejam atendidos, e meio que semelhante a Diótrefes, as nossas exigências ali de devoção idólatra por parte dos outros, revela justamente nas nossas atitudes, assim, impositivas sobre os outros. Não é uma proposta, é uma imposição, e começamos, quando não atendido, a bloquear pessoas em nossos corações. E eu vou dizer uma coisa, nos tornamos verdadeiramente tirânicos. E aí, possuídos por esse desejo de controle, torna-se um amor pelas nossas vontades, um amor pelos nossos desejos aí. Isso é um amor idolátrico. Exigindo dos outros o mesmo capricho, o mesmo empenho por nós mesmos. Você quer tudo dominado do seu jeito, da sua vontade. 1 Pedro 5,3 diz, não hajam como dominadores. É característico de um amor idólatra pelo poder, esse desejo de dominar. Esse manipulador. Isso são com filhos que gostam de domínio e coerção em relação aos pais e aos seus desejos idólatras, irmãos, familiares e etc. Dominadores aí coercitivos que ameaçam os outros a curvarem-se aos seus anseios idólatras.
Amigos manipulam amigos para se sujeitarem aos seus desejos e razões idólatras. Então, pessoas em geral, o que o desejo da pessoa tem é o domínio de tudo para si, conforme a sua vontade. Estão sempre tentando controlar os outros, as circunstâncias e qualquer coisa que Deus não lhe deu autoridade. Eu queria, mas Deus deu autoridade a você para isso? Então, diante de uma recusa das suas aspirações ali, interesses, vontade, os seus coraçõezinhos logo registra lá na caderneta negra do coração ali, né? Deixa eu registrar aqui, meu caderninho do rancor. Aí já diz lá, isso não é justo. Será? Talvez não seja o seu amor pelo controle falando isso, ou quem sabe, nunca me deixarão fazer nada na vida. Será? Não será o seu amor aí ao seu prazer, o que você tinha vontade de fazer? Ou vocês nunca vão dar liberdade para eu fazer o que quero? Aqui eu não tenho liberdade nenhuma. Será? Será que você não está querendo usurpar uma autoridade que Deus não lhe deu na questão? Ou ainda, fulano é malvado, e ele é briguento, e ele é muito egoísta? Será? Será que isso não é o seu anseio não atendido, e essas palavras são uma declaração de uma vingança no seu coração? Ou ainda você insatisfeito diz, não tem jeito, eu tenho que ir embora daqui. Será que não é porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito? E assim reclamações, insatisfações crescem. Irmãos, a Bíblia qualifica como idolatria qualquer coisa que você ama tanto, mas ama tanto, que está até disposto a pecar quando aquilo não é atendido para que aconteça. Então, permita que a palavra de Deus seja o árbitro aí no seu coração, nos seus anseios, nos seus desejos, nas suas vontades. Querer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus é o ápice da idolatria manipulativa. E aí cantamos aqui, adoramos, dizendo, quão grande é o meu Deus. Mas você quer ser grande na vida dos outros. O grandão é você, o grandão é a sua vontade, o grandão é o seu desejo. E você mesmo, eu digo, sofre por conta disso, porque é pecado, e olha, eu vou dizer, o pecado traz consigo dor, então é coerente o seu sofrimento. Pastor, eu não tenho Jesus, como é que eu resolvo isso? Tenho que trocar a cruz. Olha, se o ídolo sobre os seus ombros é esse de manipulação, eu digo para você, é desgastante. É sofrimento puro, é vão, é uma dor que você sente que não acrescenta nada, é uma expectativa que você tem que nunca será atendida, é uma glória de homens que você quer receber e não terá. Então eu digo, solte esse ídolo aí dos seus ombros de manipulação e substitua pela cruz de Cristo na sua vida. Quando a gente olha para Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de quem? Não é o que você quer, é do jeito dele, da vontade dele, da forma dele. Pois eu sou manso, humilde de coração. E no final ele vai dizer, o meu jugo é suave, o meu fardo é o quê? Leve. Porque é pesado demais viver assim. Se você é crente e erra nisso, talvez depois de tudo dito aqui, você consiga perceber em seu coração alguns traços desses motivos errados. Poxa, Senhor, eu sou esse cara aí manipulador. Eu sou esse mimimi, eu sou esse birrento, eu sou esse bicudo, eu sou o que dá o gelinho, eu quero as coisas do meu jeito, sobre todos, eu decido por todos. Irmãos, isso é maldade.
O mundo é assim. E 3 João 1,11 já fala para você não imitar essa maldade. Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele, porém, que faz o mal não viu o quê? Não faça isso. A libertação disso vem com o crescer do temor correto na sua vida. Pare de querer que os outros temam a você. Tema a Deus e interesse-se pelo temor dos outros. Que os outros venham temer mais quem? A Deus, não a você. Não a você. O temor dos homens aí com essa idolatria manipulativa é cheio de adorem-me, prostrem-se diante de mim. E isso tem que ser reduzido tanto na sua vida quanto na minha vida. A idolatria dos homens aí pode ter sido talvez desenvolvida na sua vida, quem sabe aí intensificada pela a história do seu passado, que eu não conheço. E aí você no seu passado esperou tanto que as coisas acontecessem, e portanto você meio que exigiu demais dos homens. E aí você vive sobre esse pensamento, e isso pode estar lhe causando uma grande pressão sobre o seu futuro. Por quê? Porque você espera demais dos homens para si. E quando não ocorre, você pressiona para que ocorra. Tem uma saída? Tem. Porque isso aqui é um sacrifício vão, nulo. Muitos têm sacrificado assim por seus relacionamentos. Isso é sacrifício idólatra. É um sacrifício que você espera colher dos homens. Isso é sacrifício inútil, um sacrifício egoísta, é um sacrifício manipulador. E é só sofrimento. Mas eu lhes proponho um outro sacrifício, que é Romanos 12:1. Que diz o quê? Rogo-lhes, eu rogo, eu peço. Falo, por favor, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a quem? Para você mesmo? Para os outros? Para quem? Para Deus. Isso é o culto racional de vocês. Sacrifiquem de forma diferente. Então pense, qual tem sido a fonte do seu contentamento? Seu sacrifício tem valido a pena? O sucesso aí da felicidade interior em qualquer relacionamento está alicerçado na palavra de Deus. João 15:11, o Senhor já disse, olha, tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja parcial. É isso que está escrito? Alegria o quê? Completa. Completa. Sigam o que a palavra de Deus diz. Sucesso da paz interior em qualquer relacionamento está na palavra de Deus. João 16:33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Paz, irmãos. Uma paz de boca cheia que vem só do Senhor Jesus. Parem de manipular, parem de ser manipulados e recebam a paz do Senhor. E nesse mundo vai ter aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou, confia em mim, eu ensino como fazer. Amém? Para quem tem toque, até aqui a palavra. Eu não falei no primeiro culto, quando eu desci já fui abordado. Eu vou pregar sobre toque, tá, irmãos? Aguarde. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, a centralizar a nossa vida em Cristo Jesus. Pai, por vezes pecaminosamente queremos usurpar o trono da vontade, da tua vontade, do teu desejo, e exigimos ao Senhor de circunstâncias e talvez de pessoas que estão ao nosso lado, atitudes que correspondam às nossas expectativas.
Converte, ó Deus, os nossos desejos às tuas vontades e nos ajuda, Senhor, a ter domínio sobre os nossos desejos, para que eles diminuam em nome de Jesus. E quando não atendidos, ó Pai, e talvez decepcionados, ó Deus, que venhamos estender uma mão de graça, de misericórdia, de alegria, de compaixão, ó Deus. Perdoa-nos, ó Senhor, porque somos muitas das vezes dominadores, somos descontentes como Marta, desqualificadores de outras pessoas, ó Pai, com vários adjetivos, com nomes, com as nossas emoções. Quebra isso em nosso coração. Nos ajuda a andar, ó Senhor, com a mesma graça e misericórdia de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a, quando querer falar, ensinar, seja segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é a âncora certa, isso é a resposta certa. Ah, Pai, quantos sofrimentos temos semeado na nossa própria vida, por conta de atitudes pecaminosas como estas. Perdoa-nos, muda a história de muitos aqui presentes, a começar comigo mesmo, e nos ajuda. Se somos pressionados por tal idolatria por parte dos outros, a ousadamente dizer não e se sujeitar somente a Cristo Jesus. Somos livres em Cristo Jesus. Fardo leve e suave queremos viver nessa terra e desfrutar da alegria completa que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é isso. Que isso é amor. No amor de Deus não tem manipulação, no amor de Deus não tem sujeição à pressão, no amor de Deus a liberdade. Deus é a referência, Deus é o sentido. Confie a sua mente ao Senhor, entregue as suas emoções a Deus e tudo ficará bem. Que o amor de Deus, que nos salvou de nossos pecados aí, com um plano fiel de Jesus Cristo, que nos deu a graça capacitadora, a graça que nos capacita a viver todos os dias, e a comunhão do Espírito Santo sempre presente com vocês, alertando em seus corações como deve ser feito, como amadurecer. Ele é amigo fiel, Ele não lhe decepciona, Ele não lhe pressiona. Que essa comunhão do Espírito Santo seja consciente em vocês, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus os abençoe. Amém? Glória a Deus.